Ok, como havíamos combinado, vamos falar agora sobre interação com o usuário final. Foi bem esboçado no último vídeo como que funciona a parte de administração do TNIT, como você, administrador do sistema do TI, pode cuidar das regras, das customizações da quarentena e de outras muitas coisas. Mas nós falamos um pouco a respeito da dificuldade que é lidar com centenas ou milhares de contas e do volume de e-mails que podem ficar parados na quarentena para estes muitos usuários. Então, eu quero mostrar a vocês algumas formas de interação com o usuário final, que permite com que ele, cada portador de conta, possa decidir o que é ou não spam, ou principalmente o que é ou não mensagem boa para si, e assim evitar o falso positivo, talvez seja o nosso grande vilão, e não vamos perder a mensagem importante, como já havíamos falado. Uma primeira forma de fazer isso, galera, é integrar o seu servidor de e-mail, seja ele um Zimbra, Exchange, Postfix, qualquer que seja, ao Knit, e fazer uma simples integração, seja via POP, IMAP ou ADAP, permitindo que eu consiga fazer o seguinte, olha, eu acesso com a minha conta de e-mail pessoal, Vinicius@minha senha, só um momento. Ok. Então, eu consigo, com a minha conta e senha, acessar o Antispam como usuário final, com a minha conta de e-mail. Vejam, apesar de parecer muito com a interface que vimos há pouco, mas essa aqui é uma interface de usuário final, um tanto mais simples. Eu vejo aquelas mesmas mensagens pendentes, agora tem mais coisa até. Eu tenho os privilégios que me foram dados pelo administrador, de aceitar, colocar em lista branca, lista negra, mas talvez essa interface de usuário final esteja completa demais. Ele, além de liberar ou não um e-mail e talvez criar regras, ele tem várias outras coisas à disposição. Olha quantas regras, relatórios e muitas outras coisas, né? Então, esse tipo de interação, quando é dado para o usuário final, costuma ser algo mais controlado. Os administradores têm a possibilidade, lá na interface de admin, de customizar essa interface. Então, é comum que deixem a interface bem enxuta, removam muitos dos recursos que aqui aparecem, para que o usuário apenas consiga liberar ou não um e-mail e talvez colocar em lista branca, ou lista negra, um remetente, um domínio no máximo. Mas vejam que é interessante. O usuário pode, por exemplo, criar regras de domínio, colocando lá, por exemplo, um domínio importante do fornecedor.com.br. Ele adiciona, olha lá, o domínio está na lista de aceitos. Ou ele pode criar uma regra de remetente, por exemplo, colocar ex-namorada@gmail.com na lista de rejeitados. Ok? Remetente em lista de rejeitados. Dessa forma, o seu usuário final consegue uma interação inteligente, bem intuitiva também dentro da ferramenta. Porém, talvez passe isso pela cabeça de alguns de vocês, o seguinte, mas meu usuário interagir, ter que entrar em uma página aqui antes, empresa, pode ser um negócio complicado, porque eu vou depender da interação dele. E se meu usuário não entrar? A mensagem boa fica parada lá por dias e realmente isso pode ser um problema. A mensagem que era importante deixa até de ter a importância que tinha porque o usuário não entrou. Então, esse método de interação, ele depende de uma ação ativa do nosso user final. E nós sabemos que muitas vezes, dependendo disso, isso não acontece, né? Ou o usuário vai reclamar, né? Poxa, é mais um lugar que eu tenho que aprender a mexer, uma outra ferramenta que eu preciso aprender a operar. Então, existe outro método de interação que é o mais utilizado pelos nossos clientes que eu quero mostrar para vocês. Vou voltar aqui para a interface de administrador, que fica mais fácil de a gente ver isso. Deixa eu selecionar uma data. Muito bem. Este método está aqui em Preferências, Notificação. Quando eu disse a vocês no vídeo anterior que mais de 90% dos nossos clientes trabalham com interação para o usuário final, eles utilizam, na sua grande maioria, este recurso de notificação, que já o nome mesmo já diz, é um aviso periódico que nós conseguimos ativar aqui dentro do Antispam, para que seja enviado para cada conta de e-mail ou para as contas que nós escolhermos, talvez, né? Na maioria das vezes é mandado para todas as contas. Um aviso dizendo quais mensagens estão pendentes, quais e-mails estão parados na quarentena do usuário. Vejam que eu consigo configurar isso na periodicidade que eu quiser. Eu posso mandar isso uma vez por hora, como está aqui na ONODATA, das 10 às 5, manda uma vez por hora. Mas nós não recomendamos isso para os clientes, né? Pela nossa experiência, enviar esse relatório 2 ou 3 vezes por dia é mais que o suficiente para o perfil de usuário final dos nossos clientes.
Até porque mandar o relatório uma vez por hora pode encher mais o saco do usuário do que o próprio spam. Então, nós não queremos que isso aconteça, né? Então, manda de segunda a sexta ou de segunda a sábado um relatório lá no Outlook ou no webmail do usuário, semelhante a este aqui. Olha só, vou abrir no nosso site, muito mais fácil a gente entender e enxergar. Ok, então veja que isso daqui é um e-mail, o usuário da Onodata, aqui o header@onodata. É um exemplo até antigo, né? Por isso que tem algumas coisas em inglês, mas o entendimento é este. Hoje em dia isso aqui está tudo em português. O usuário vai receber um relatório dizendo lá, olha, fulano, você tem 21 mensagens pendentes na sua quarentena do spam. E o usuário vai ter acesso a uma tabela bastante intuitiva para ele, que é com as informações relevantes para a tomada de decisão dele. Data e hora da mensagem, o assunto do e-mail, quem mandou a mensagem para ele. Então, na teoria, galera, a Onodata, a Roaring Penguin, trabalha muito para que apenas fique parada na quarentena mensagem spam. Né? O objetivo não é que mensagem boa fique parada aqui. É claro, mensagem boa é para passar com menos de 5 pontos, como nós já vimos. Mas, como também já comentado, pode acontecer de um determinado cliente, um aluno, um fornecedor, seja você aí corporativo, universidade, pode acontecer de uma mensagem ficar parada na quarentena, por N motivos. Às vezes o cara está num servidor compartilhado que está listado em um RBL, ou ele mandou um anexo um tanto suspeito, então a pontuação dele pode ultrapassar os 5 pontos. Mas isso não quer dizer que nós perdemos o e-mail, como a gente já viu. E esse método de interação é interessante porque o usuário vai interagir com isso lá no próprio e-mail dele, seja lá no Outlook, Thunderbird, ou no próprio webmail. Se o cara identifica que algum e-mail é importante, que não podia ficar parado, por exemplo, isso daqui, olha, o Éder é do departamento comercial, estava aguardando essa proposta de mailing. Eu preciso receber isso. Tem que chamar o administrador, acessar alguma coisa? Não. Ele apenas precisa clicar aqui nesse aceitar e pronto. Essa mensagem vai chegar na caixa de e-mail dele em seguida. Então, olha que interessante. Nós conseguimos com isso um método de interação muito intuitivo, transparente, que requer pouco ou nenhum treinamento para o nosso usuário final. Na maioria das vezes, os clientes mandam apenas um aviso, uma primeira vez, dizendo, olha, usuários, vocês receberão neste período, nestes dias, um relatório semelhante a este. E vocês vão tratar assim, aceitar, libera o e-mail, rejeitar, rejeita. Durante que o usuário não precisa nem rejeitar a mensagem. Caso ele deixe ela na quarentena, depois de alguns dias aquela mensagem vai expirar. Então vejam que interessante. É muito mais fácil, numa conta lógica que a gente faz aí, né? Cada usuário cuidar de algumas poucas mensagens pendentes por dia, do que você, administrador ou TI, cuidar de milhares de mensagens pendentes todo dia ou toda hora. Tá? Então esse método de interação é o mais interessante e o mais utilizado pelos nossos clientes. Você consegue colocar aqui